Voltamos aqui aos estúdios em Brasília. As imagens são impressionantes. O que vocês veem são ataques do Irã a Israel, cumprindo a promessa de retaliação. Nós vimos há pouco mais de 100 mísseis, segundo o governo israelense, foram lançados pelo Irã contra Israel. Um especialista em segurança estava dando uma entrevista agora há pouco à CNN Internacional e ele disse que esses ataques acontecem vindos do Irã, do Iraque e também do Líbano, mas há um grau diferente. Antes, o Irã utilizava o Hamas, o Hezbollah, os Houthis para fazer esses ataques. Agora não, é o próprio Irã atacando Israel. As imagens que vocês veem são fragmentos de mísseis que são atirados e o domo de ferro israelense está interceptando. Eu tive informação agora do governo israelense que eles dizem que a operação está sendo bem sucedida, mas não há garantia de que o domo de ferro vai conseguir interceptar todos os mísseis balísticos. Então, pedindo para a população se proteger. E eu vou chamar o Michel Gavendo, que está ao vivo em Tel Aviv, justamente protegido. Michel, o governo israelense está falando em sirenes em todo o país. Você chegou a ouvir as sirenes em Tel Aviv? Onde você está neste momento protegido? Michel Gavendo. Olá a todos, eu estou no estacionamento, que é o lugar mais próximo. Durante todo o dia, eu tive cuidado também de seguir as orientações de segurança, estar sempre perto de um abrigo. As últimas sirenes agora outra vez tocando, não param de tocar na última meia hora. Esses rastros no céu também eu consegui ver pelo menos 12 deles, que são o sistema de defesa antiaérea de Israel. Segundo o exército israelense divulgou agora em nota, são ataques vindo do Irã. O exército israelense confirma até agora ataques vindo do Irã e orientou mais uma vez a população a seguir as instruções da Defesa Civil, estar sempre próxima de abrigos e também dizendo que o sistema de defesa está totalmente operacional. Eu também ouvi aqui pelo menos 8 explosões muito fortes que balançaram até a estrutura aqui do estacionamento, que é de concreto. Eu não sei dizer se são mísseis que caíram ou se é o sistema de interceptação, porque as explosões também elas são ouvidas de maneira muito clara quando é interceptado próximo do local onde está. Entre as sirenes, que na última meia hora, 40 minutos, não param de tocar, há também alto-falantes com gravações dizendo a Defesa Civil volta a orientar para as pessoas não saírem dos locais, dos abrigos, porque há perigo de mais ataques e também de destroços que caiam do céu com as interceptações, com os mísseis e agora outras explosões. Consigo ouvir fortes explosões aqui nesse momento. Eu não sei se o microfone capta, mas explosões muito fortes aqui fora nesse momento. Eu estou no centro de Tel Aviv, na região próxima também do Ministério da Defesa. E nos últimos 40 minutos essa é a realidade. Assim que tiver oportunidade, se não houver mais sirenes, eu saio para ver se existe algum tipo de queda ou se são destroços dos mísseis lançados pelo Irã. A Defesa Civil israelense começou a dar esses alertas de tarde, depois a Casa Branca anunciou que o Irã estava próximo a fazer um ataque e agora, segundo o exército israelense, esses mísseis, pelo menos parte deles, estão vindo do Irã. A gente está ouvindo, eu acredito que seja o seu áudio, sim, Michel Gavendo, fortes explosões vindos de Israel. Você está relatando para a gente que está abrigado no estacionamento, que a Defesa Civil pede que as pessoas procurem ficar perto mesmo de abrigos. Você relatava com muita precisão o que conseguiu enxergar, Michel Gavendo, e é nesse ponto que eu queria que você se debruçasse um pouco mais. A gente ouvia a CNN Internacional também relatando os destroços dos mísseis sendo interceptados pelo domo de ferro, ou o que o repórter da CNN Internacional considera ser esses destroços. São vários mísseis, Israel fala em 100 mísseis aproximadamente. O que você consegue enxergar daí
aí, porque as imagens daqui que a gente consegue captar em conexão com a CNN Internacional são impressionantes. A gente consegue ver com muita precisão esses mísseis chegando a Israel e sendo interceptados, explodindo no ar. Agora, não se sabe, né, Michel Gavendo, se de fato mísseis atingiram a cidade de Tel Aviv e outras cidades de Israel, ou se trata apenas dos restos desses mísseis, né, de partes desses mísseis que explodiram a partir da interceptação pelo sistema de defesa de Israel. Na minha posição aqui, cerca de 5 quilômetros de onde está a equipe da CNN Internacional, pelo que eu consegui ver na região de hotéis, essa é a visão. Muitos rastros brilhantes nos céus e explosões. O exército israelense orientou a população dizendo que a defesa está pronta, mas que a defesa não é hermética. Então, há sim o perigo de mísseis inteiros atingirem o solo na região de Tel Aviv. Agora, as sirenes, elas foram alertadas em todo o país, em todo Israel. Ainda não há informações de outras regiões, se houve interceptações ou se houve queda de mísseis, mas agora há pouco as sirenes foram acionadas em todo Israel. Antes das sirenes começarem também, houve um atentado, um ataque a tiros em Tel Aviv, e as informações dos serviços médicos são de pelo menos 10 pessoas feridas. Então, uma noite muito tensa e muito perigosa aqui em Tel Aviv. O que vocês estão vendo à direita são imagens ao vivo neste momento de Tel Aviv. Nós tínhamos imagens antes do norte de Israel. Por lá, os mísseis balísticos têm caído com maior precisão e com maior número de mísseis. Agora nós vemos imagens ao vivo de Tel Aviv, vimos agora algumas explosões. É importante ressaltar para a nossa audiência, a maioria das explosões no ar é porque o domo de ferro, que é o sistema de proteção de Israel, intercepta esses mísseis e parte deles cai em solo, claro, com uma letalidade muito menor. O governo israelense, informações de momento, tem dito que a operação para tentar interceptar esses mísseis tem sido bem sucedida. Mas para as pessoas se protegerem, como Michel Gavendo está protegido neste momento, porque alguns mísseis acabam caindo. Protege 90%, mas ainda tem esses 10%. O Gavendo traz que as sirenes têm soado por todo o Estado de Israel, porque nós temos informações de que o Irã não tem atacado apenas essas grandes cidades, como Jerusalém ou Tel Aviv, tem atacado outras cidades, principalmente no norte de Israel. A informação que a gente tem da CNN americana, a gente vê aqui, ó, à esquerda, os mísseis no ar. Algumas explosões desses mísseis são feitas no ar porque eles são interceptados pelo domo de ferro. Por isso que vocês veem explosões no ar. Agora, vocês observam, alguns deles chegam ao chão. Chegam às grandes cidades. Por que eles chegam? Porque são fragmentos ou mísseis que não foram interceptados. Quando vocês veem os mísseis saindo do chão, é porque fazem parte do domo de ferro. Eles estão atacando os mísseis iranianos que estão chegando e tem as explosões no ar. À direita, nós vemos imagens de Tel Aviv, à esquerda, de uma cidade ao norte de Israel. Michel Gavendo, eu gostaria que você retomasse uma informação muito importante que você deu há pouco. Além dos ataques aéreos de mísseis, também tivemos tentativa de atentado nas ruas de Tel Aviv, é isso? Um sujeito atirou contra 10 pessoas e há pelo menos 10 feridos? Sim, essas são as informações da polícia até o momento, de que pelo menos 10 pessoas feridas, 2, a polícia diz, terroristas ou 2 homens armados saíram atirando de dentro do metrô de superfície, na região de Jaffa, no sul de Tel Aviv, e depois atirando nas pessoas que estavam nos pontos, né, nas estações do trem de superfície. Pelo menos um deles foi morto e o outro, por enquanto, ainda não. Então, mais um fator de tensão aqui. Agora, no momento, as sirenes aqui pararam, não há mais alerta, mas sim aquele alto-falante da Defesa Civil pedindo para as pessoas ficarem pelo menos mais 10 minutos depois do final das sirenes ou das explosões, justamente por causa do perigo, como você citou, dos destroços
que caiam e também são muito perigosos. Agora, pelas imagens, o que a gente vê são principalmente ao norte de Tel Aviv, e o que a gente vê agora são a imagem da região central de Tel Aviv, exatamente a minha posição aqui, Uribe. Obrigada. Ô, Michel, desculpa, eu estava comentando com o Uribe que as informações também estão chegando para a gente aqui na CNN Brasil a partir da Embaixada de Israel no Brasil, com informações, inclusive, que estão sendo repassadas, muito do que você já trouxe, à população nessas cidades que estão sendo atingidas, com um direcionamento para que as pessoas permaneçam em lugares protegidas, né, busquem proteção em abrigos, que foi o que você falou, que os ataques de Israel de Irã contra Israel continuam e que, portanto, as explosões que estão sendo ouvidas pelos moradores remetem às interceptações, né, ou pedaços desses mísseis que estão caindo depois de serem interceptados pelo sistema de defesa israelense. Gente, estamos ao vivo, portanto, com imagens agora de Tel Aviv, onde está o Michel Gavendo, Tel Aviv e outras cidades, além de Jerusalém, outras cidades menores também. Estávamos com conexão com o norte de Israel, também sob ataque do Irã. Confirmação que chegou agora há pouco para a gente de que mísseis foram lançados do Irã em direção a Israel. É o que vocês estão vendo acontecer ao vivo. Os mísseis sendo interceptados, por isso as explosões que nós mostramos agora há pouco no céu de Israel. Informação de momento em conexão com a CNN Internacional é de que esses mísseis balísticos foram lançados e que os projéteis, eles demoram cerca de 20 minutos para chegar ao território israelense saindo do Irã. Nós mostramos para vocês, tanto com o Michel Gavendo quanto com um repórter americano que acompanha a informação em Tel Aviv, que é possível não só escutar, anteriormente foi possível escutar o barulho das sirenes em alerta para os ataques, como também das explosões. E é esse alerta que a embaixada faz à população.